Está começando agora o Podmari, o podcast para tirar ideias e assuntos de todas as caixas. Olá, meu nome é Mariana Lopes e esse é o Podmari, o podcast que tira ideias e assuntos de fora da caixa. Hoje, no 5º episódio, nós trazemos um assunto que no mês de novembro está em ebulição. E ele está em ebulição o ano inteiro, porque falar de racismo e injúria racial, infelizmente no Brasil, é constante. E hoje nós vamos tratar de racismo e de igualdade racial. Para começar esse debate, eu queria trazer alguns pontos importantes. O marco da igualdade racial foi a Constituição Federal de 1988. Ela trouxe algumas perspectivas de igualdades, porém, somente em 1996, através do Plano Nacional dos Direitos Humanos, que houveram ações afirmativas que, de fato, garantissem os direitos das pessoas pretas. Também podemos falar do Estatuto da Igualdade Racial e de leis que vieram antes dessa, como, por exemplo, a Lei Afonso Arinos, que de décadas atrás, mas que resolvia um problema que nós não tínhamos resposta naquele momento. Então, é impossível a gente falar de racismo e não lembrar que nascer preto no Brasil é dizer, sim, eu já sofri racismo, eu já sofri injúria racial, eu já sofri outras formas de discriminação. E esse vai ser o objetivo do nosso debate, o objeto do nosso debate, que vai trazer figuras emblemáticas da luta antirracista. A defensora pública da União, Rita Oliveira, a advogada Elisa Ferreira, eu espero vocês. Até já. Olá! Então, nós hoje, nesse episódio número 5, onde nós vamos falar sobre racismo e igualdade racial, eu já apresentei nossos convidados e agora nós estamos com uma das nossas convidadas, a Rita Oliveira, a quem eu agradeço a oportunidade, porque eu sei o quanto ela é ocupada, como ela é alguém com tantos compromissos importantes para nós, pessoas pretas, para a igualdade racial no Brasil e para a promoção da diminuição, da extirpação, né, da discriminação racial no Brasil, que a Rita tem um tempo para ser entrevistada por mim, é uma felicidade imensa. Rita, eu te agradeço por estar aqui comigo, te saúdo, te dou boas-vindas e passo a palavra para que você faça uma breve explanação sobre o seu currículo e para que você se apresente para o nosso público. Oi, Mari, tudo bem? Bom dia, boa tarde, enfim, no horário que as pessoas estiverem ouvindo esse podcast. Então, eu sou Rita Cristina de Oliveira, sou defensora pública federal, coordeno o grupo de trabalho de políticas étnico-raciais da Defensoria Pública da União, já vai mais de 4 anos nessa função, e também estou defensora regional de direitos humanos aqui no estado do Paraná, e, enfim, trabalhando muito na temática de equidade racial, na temática de promoção de direitos humanos, e tenho, assim, uma série de atividades que a gente pode conversar aqui ao longo do podcast. Então, com esse currículo maravilhoso, essa é a Rita Cristina Oliveira, e eu vou passar para a nossa primeira pergunta, Rita. Eu queria saber quais as políticas públicas e afirmativas que estão em voga para combater as diversas formas de violência racial que nós temos hoje, não só no Brasil quanto no Paraná. Como a gente sabe que o racismo é estrutural, o racismo é institucional, né? O racismo tem várias interfaces e se dá em caráter sistêmico, a gente, né, entende que diversas políticas públicas são necessárias para dar conta desse desafio de combate às iniquidades raciais, né, às violências e todas as formas de injustiça racial que a gente é atravessado na nossa vida, na nossa conformação social, na nossa conformação subjetiva. Então, são muitas políticas, né? Eu poderia ficar horas aqui falando com você sobre essas políticas, mas dizem respeito ao acesso à educação, dizem respeito à justiça orçamentária, sobretudo, porque sem orçamento a gente não realiza qualquer política pública, diz respeito ao acesso à saúde, né? À saúde pública de qualidade, também à gestão de dados, né?
Diz respeito também à ocupação de espaços no setor público e no setor privado, justiça tributária, né? Enfim, justiça em benefícios sociais também, porque também existe uma filtragem racial no que diz respeito ao acesso aos benefícios sociais e especialmente também as políticas de segurança pública, né? Que a gente sabe que tem sido responsáveis aí por um processo de genocídio da população negra já há bastante tempo, né? E esses dados só nos preocupam cada vez que são divulgados, uma juventude perdida, uma juventude completamente destroçada por uma atuação enviesada das políticas de segurança pública. O desafio da segurança pública é um dos desafios mais difíceis, né? Porque envolve revisar, de alguma forma, rediscutir todo um alicerce em torno da política criminal no Brasil, né? E esse alicerce tem sido bastante marcado pela seletividade racial, né? Especialmente no que diz respeito à política de drogas, né? E envolve tabus, envolve ideologias muito assentadas, muito consolidadas na nossa sociedade que precisam ser rediscutidas, né? E enfrentadas com coragem, com ousadia, com honestidade intelectual também, né? Então, enfim, eu acho que, de uma forma geral, são essas os grandes desafios em termos de políticas públicas que a gente tem aí pela frente, na expectativa de que os novos ares, né, de um governo que está começando, sejam auspiciosos para essas discussões. Isso a gente vai falar lá mais para o finalzinho, mas não vamos dar spoiler agora. Eu, como criminalista, vou dar um pitaco aqui também. Você falou sobre política de drogas, mas é importante dizer do encarceramento preto com relação aos crimes comuns, né? O crime de roubo, o crime de furto, pessoas pretas que ficam presas por anos por crimes que pessoas brancas jamais estariam presas. Eu, como criminalista, eu conheço o sistema penitenciário e eu sei a cor do sistema penitenciário. E eu sei que crimes são esses e que não são esses crimes que estariam lá. E um outro ponto que é objeto de estudo meu, que é o reconhecimento, né? Que é o abuso no reconhecimento da pessoa preta, como se todos os pretos fossem iguais, de tantas condenações ilegais, de tantas condenações que não poderiam acontecer, de pessoas pretas que morreram sem sequer ter cometido um crime, porque foram confundidas com outras pessoas pretas, simplesmente porque é preto. Até quero fazer aqui uma observação. Eu adoro quando as pessoas me comparam, digo, nossa, eu olhei para você e lembrei de fulana. Acho isso assim até carinhoso, mas nós, pessoas pretas e pessoas brancas, precisamos mudar isso. Ninguém fala isso para uma pessoa branca. Olhei de você e achei você igual a tal pessoa branca. Isso só acontece com pessoas pretas. A ponto das pessoas brancas chamarem Joana de Carolina e Carolina de Joana, porque na cabeça delas elas são as mesmas pessoas. Então, o reconhecimento facial, né, esse reconhecimento na esfera criminal, ele é tão importante, mas ele vem desse lugar comum, desse mau hábito do brasileiro e da brasileira em achar que todo preto e toda preta é igual. Então, eu só queria dar um pitaco aí, porque como advogada criminalista eu tenho combatido, né, tenho trabalhado em alguns casos nesse tipo e tenho artigos escritos, muitos artigos escritos sobre esse tema. Vamos passar para a terceira pergunta, então. Eu já conheço, né, a história da Rita, mas tem que perguntar para você, ela poder contar para vocês. Rita, eu queria saber se existem grupos de estudo, apoio, combate ao racismo no Brasil. Que grupos são esses que estão em ebulição no Brasil? Grupos com juristas tão importantes. Eu queria que você falasse um pouco desses grupos que você faz parte. De fato, assim, a gente tem o problema do encarceramento, né? Enfim, quando me referi à segurança pública, eu estava me referindo a tudo que diz respeito às iniquidades raciais em termos de segurança pública.
Então, nós temos o problema do encarceramento em massa, nós temos o problema do reconhecimento fotográfico, que informa o problema do encarceramento em massa, né? Especialmente nos crimes contra o patrimônio, né? Aquela dinâmica policial que a gente conhece de sempre achar uma pessoa culpada negra. Isso não vem só de uma dinâmica racista de comportamento, como você também exemplificou na questão de padronizar as pessoas negras, né? Isso vem também um pouco antes. Essa padronização ela veio da eleição mesmo de uma figura inimiga a partir dos próprios fundamentos da criminologia no direito brasileiro, né? Quando você vai estudar lá a formação dos primeiros juristas no Brasil, formação criminológica, o estudo do reconhecimento fotográfico a partir da criação de uma figura estereótipa, né, do criminoso, já estava lá, né, naqueles estudos de Lombroso, de Ferri, e isso já estava se desenhando para a marginalização da população negra, né, especialmente no pós-abolição. Então, é algo que foi construído, né, histórica e estrategicamente para gerir essa população que passou depois de abolida a escravidão a ser uma população indesejada, né, no cenário social brasileiro. Bom, dito isso, os grupos que você faz menção, assim, eu coordeno um grupo de trabalho no âmbito da Defensoria Pública da União, um grupo formalmente institucionalizado, né, que é um grupo de execução mesmo de uma atividade de promoção de política pública, de fiscalização de política pública, enfim, de ações diversas visando a equidade racial e o combate ao racismo, né? E esse grupo ele tem um trabalho também de estudo, né, de elaboração de notas técnicas, né, de avaliação. Agora mesmo estava fazendo uma avaliação de uma resposta do Ministério da Educação em relação à política de cotas. Então, a gente produz muito material técnico avaliativo de política pública, e esse material, ele geralmente é endereçado aos diversos órgãos do poder público, do executivo, do legislativo, para discutir políticas públicas que estão sendo já, de alguma forma, debatidas nesses ambientes, e a gente também endereça aí opiniões técnicas em relação a essas políticas. Também promovemos diversos eventos de capacitação no combate ao racismo, né, na promoção da equidade, promovemos ações judiciais também, muitas ações relacionadas à execução de políticas públicas visando o combate ao racismo e à equidade racial. Enfim, é um grupo com uma atividade muito heterogênea, muito ampla, né? Enfim, é difícil de dar conta, né, de tanta coisa, mas a gente vai tentando fazer o máximo possível. Além disso, né, eu também fiz parte recentemente de uma comissão de juristas negros e negras que funcionou na Câmara dos Deputados no decorrer do ano de 2021 e promovemos, né, um trabalho aí de escuta pública por um tempo, depois de debate em torno de diversas estratégias normativas para o enfrentamento ao racismo institucional. E no final desse trabalho nós elaboramos um relatório que é bem amplo, assim, em termos de estratégias de políticas públicas a serem induzidas pelo Estado brasileiro, especialmente a partir do legislativo, mas não só, né? Também muito, o relatório é um roteiro bastante consistente de políticas públicas que já podem ser de imediato adotadas pelo Poder Executivo, se houver vontade política, né? Então, o relatório está público, está disponível, tem em torno de 600 páginas. Foi um grupo de trabalho que foi presidido pelo ministro Benedito Gonçalves, do STJ, e a relatoria do grupo ficou por conta do jurista e advogado Silvio Almeida, e eu tive a oportunidade de trabalhar bastante nesse relatório e levar bastante contribuições, especialmente no que diz respeito às políticas sociais, políticas também, algumas políticas de segurança pública,
e também políticas relacionadas ao serviço público, né? Foi onde eu me centrei mais e dei uma contribuição bastante significativa para esse relatório. Enfim, podemos falar sobre isso se você quiser esmiuçar depois, mas esses são assim, os grupos que eu consigo mencionar que tiveram uma atuação mais abrangente, né? Mas eu estou em várias frentes aí, trabalhando sempre com as parcerias que se colocam à disposição para enfrentar esses desafios da promoção da equidade racial e do combate ao racismo. Nós conversamos esses dias mesmo, tomando café, sobre a nossa expectativa do próximo governo, e eu quero começar essa pergunta falando uma frase da Sueli Carneiro, né? Entre esquerda e direita continuo sendo preta. Então, eu queria saber, com base em Sueli Carneiro, qual é a sua expectativa quanto à inclusão racial para o próximo governo que foi eleito e que tomará posse em 2023, no dia 1º de janeiro. Eu conheço essa frase da Sueli, mas recentemente eu vi a entrevista dela no podcast do Mano Brown e ela, digamos assim, explicou melhor, né, essa formulação e ela colocou, obviamente, que assim, ainda que a gente tenha que historicamente disputar espaço no cenário político, ainda que estejamos, né, num lado da esquerda, né, por conta da identidade de agendas, né, civilizatórias, emancipatórias, que a esquerda é que tem levantado historicamente em favor da população negra, a gente não pode deixar de reconhecer que é nesse ambiente, né, mais direcionado à esquerda que a gente tem conseguido avançar minimamente em algumas agendas. Isso não é um privilégio de um partido político. Isso faz parte da história, inclusive econômica e social, não só do Brasil, mas do mundo, né? No espaço de concessões à esquerda que as pautas civilizatórias avançaram historicamente, né? Nesse espaço de negociação, né? E às vezes até de uma certa concessão, quando a gente está diante de uma gestão mais alinhada à direita, digamos assim, mas que precisa também gerir conflitos, né? Então, dito isso, a gente tem as expectativas melhores em relação ao que a gente tem vivenciado nos últimos anos, óbvio, né? A gente tem a expectativa de ter uma abertura maior para as agendas de equidade racial, para uma estruturação melhor das políticas, né? Investimentos mais sólidos, uma pasta que realmente dê conta das especificidades, mas que não fique encapsulada dentro dessa pasta a questão racial, mas que atravesse todas as outras pastas, porque a gente está falando de um desafio que é estruturante da sociedade, que é o racismo, né? Então, enfrentar o racismo nos desafia a atravessar todas as políticas públicas, todas as agendas sociais e econômicas do Brasil. Então, a nossa expectativa é que a gente consiga avanços mais importantes, né? Mas sem nunca deixar de estar vigilante ao fato de que a gente precisa, ainda que no campo da esquerda, disputar esses espaços, disputar a centralidade da questão racial em todas essas políticas e agendas públicas, e nós não vamos deixar, né? Acredito que aí falo não como defensora, mas como integrante do movimento negro, digamos assim, não vamos deixar de fazer essa disputa, não vamos deixar espaços a serem ocupados sem a gente nos colocar, né, como integrantes de uma agenda que é central para o Brasil. Perfeito, Rita. Perfeita como sempre. Irretocável como sempre. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de te ouvir. Quero dizer que conversei aqui com Rita Cristina Oliveira, defensora pública federal. Quero até fazer uma correção, porque eu falei defensora pública da União, mas o cargo é defensora pública federal, que é uma referência para nós aqui no Paraná e também no Brasil.
E eu espero que a gente se encontre da próxima vez, mais uma vez, presencialmente. Rita, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão conosco aqui, sobre o mês da consciência negra. Deixasse uma mensagem de incentivo para todos os jovens, para todas as crianças pretas que têm em nós uma referência. Ah, obrigada, Mari. Eu queria deixar uma mensagem de esperança, né? Que esse mês seja um mês que nos embale com esperança, né? De novas oportunidades, de novas formas de fazer política, especialmente política em prol da equidade racial, que a gente tem esperança de fato, ocupar mais espaços, ocupar mais a agenda do debate público, né? A gente não tem nada ganho, nada dado, a gente sabe que sempre é necessário lutar, né? E nós somos forjados nessa trajetória de luta. E que também, mas de certa forma, né, dentro de áreas um pouco mais saudáveis, a gente também tenha espaço para o acolhimento, para o autocuidado, né, que nós precisamos nos cuidar, passamos por momentos muito difíceis, né, os últimos anos foram muito aviltantes, né, e eu por mim, assim, como defensora de direitos humanos, como defensora da agenda. Foi muito difícil lidar com os últimos anos, né? Lidar com toda uma hostilidade, uma violência, uma dificuldade de diálogo muito grande. E eu estou vendo agora esse novo horizonte também como um horizonte em que eu possa descansar um pouco mais, porque nós merecemos também um momento de autocuidado, de descanso, e nós tivemos que nos manter em estado de vigilância, de alerta o tempo inteiro, para nos proteger minimamente das piores coisas nos últimos anos, e agora a gente vai trabalhar com seriedade, com força, mas também com tranquilidade, com cuidado que a gente merece. Então, essa é a minha expectativa, é a minha mensagem para esse Novembro Negro, e quero colocar um desafio que a gente já está trabalhando nesse mês, a Defensoria Pública da União está focando esforços nesse mês de novembro para tratar do racismo religioso, porque nós ficamos muito preocupados com a dinâmica, né, de manipulação religiosa que aconteceu nesse período eleitoral e que vulnerabilizou ainda mais as comunidades de religiões de matriz africana. Então, nós lançamos esse olhar dedicado, específico ao racismo religioso nesse mês de novembro. Vamos fazer dois eventos bastante interessantes e emblemáticos na Baixada Fluminense, onde tiveram os maiores índices de violência contra povos de terreiro é, identificados nos últimos 2 anos, e também em São Luís do Maranhão, que nós tivemos episódios muito violentos também. E depois vamos fazer eventos itinerantes ao longo de todo o ano de 2023, numa exposição fotográfica belíssima, chama-se a DPU no combate ao racismo religioso, pelo olhar da infância nos terreiros. Então, tem fotos belíssimas e também vamos fazer a escuta das lideranças religiosas para ver como que a gente pode trabalhar melhor para protegê-las. Rita, obrigada mais uma vez, até a próxima. E sorte, trabalho e resistência para a gente continuar, porque nós precisamos de nós. Eu terminei, né? Vou terminar esse nosso evento aqui de hoje, esse podcast, com a música Amarela do Emicida, né? E uma Ah, das frases que mais me emocionam é: tudo que nós tem é nós. Então, é, que a gente nunca esqueça que é isso tudo que nós temos. Um beijo é. grande para você, até a próxima. Beijo, muito obrigada, Mari. Como nós temos mais uma importante convidada na luta antirracista no Paraná, a Elisa Ferreira, que está conosco aqui, eu vou começar a fazer as perguntas para ela. Elisa, na minha abertura, eu disse que ser preto no Brasil é ter certeza que um dia sofrerá ou já sofreu racismo e injúria racial. Vou começar, então, pedindo para que, primeiro, te saudando, te agradecendo a oportunidade de te ouvir, de ter você aqui comigo, e pedir para que você saúde aqui os nossos espectadores que estão pelo YouTube,
os nossos ouvintes que estão nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, e pedindo para que você comece fazendo uma breve apresentação sobre a sua carreira, sobre a sua luta e sobre a sua vida. Oi, Mari. Oi a todas e todos os ouvintes aqui do podcast. Eu me chamo Elisa Ferreira da Silva, sou advogada, sou promotora legal popular, sou mãe do Joaquim e da Helena, sou especialista em direito e processo do trabalho, atuo na defesa da classe trabalhadora, na defesa das mulheres, das crianças e luto pela equidade racial e de gênero na política. Também estou como secretária estadual do Movimento Negro do PDT no Paraná, sou dirigente nacional do partido e fui candidata a vice-governadora nas eleições desse ano de 2022. Elisa, quais as políticas públicas afirmativas que estão assim em voga, que estão em ebulição para combater a violência racial aqui no Paraná? Acho que você tem conhecimento e acho que você também faz parte. E o que você tem feito, né, no que diz respeito ao combate às diversas formas de violências raciais? Eu gosto de trazer a Constituição Federal como um primeiro documento que, no Brasil, pelo menos, a gente pode dizer assim que foi algo que trouxe para hoje, né, para o agora, maior efetividade no combate à violência racial. O PDT ele teve um deputado federal chamado Carlos Alberto de Oliveira, que foi um dos constituintes, né, lá em 86, e ele foi o autor do artigo, do inciso 42 do artigo 5º da Constituição Federal, que torna a prática de racismo crime inafiançável e imprescritível. Então hoje, né, depois de tantos anos aí, já há mais de 3 décadas de vigência da Constituição Federal, nós temos hoje essa possibilidade, né, do crime de racismo ser imprescritível. Isso vale também para o crime de injúria racial, de acordo com o entendimento do STF. E isso facilita, né, que as pessoas não desistam de fazer a denúncia, porque isso acredito que é o mais delicado de se fazer quando se é uma pessoa preta. Há muito julgamento da sociedade, há pouco apoio, e o estado emocional é sempre que fica mais agravado, né? Então as pessoas, a tendência é não querer lidar com essa violência e não querer denunciar. Carlos Alberto Caó também foi autor da Lei 7.716 de 89, que criminaliza, né, que traz aí como crime e quais seriam as penas, né, para o crime de racismo, de injúria racial. E é uma lei que é usada hoje, né, para a comunidade LGBT. Né, ela é aplicada aí por uma equiparação, né, por ser uma forma de discriminação também. Então veja a importância, né, que teve Carlos Alberto Caó na política brasileira e também na implementação dessas políticas de combate à violência racial. A gente, né, dentro do direito, da justiça, né, dessa parte mais do poder judiciário, né, quando a gente pega uma lei, né, que foi instituída há 30 anos atrás, é hoje que ela vai começar a fazer efeito, né, e a gente vê isso realmente com essa lei, né, a lei Carlos Alberto Caó, que com certeza lá na década de 90 não teve a mesma eficácia que está tendo agora e ainda assim é insuficiente, né? Para além dessa lei e da própria Constituição Federal, nós temos outras leis também que trazem uma iniciativa, né? uma possibilidade de mudança na cultura que hoje a gente vive, que é racista, né? Que é um racismo estrutural. E que a única forma de a gente realmente combatê-la é enfrentando, né, essa temática. E uma das formas de fazer esse enfrentamento foi, então, a Lei 10.639, de 2003, que inclui, né, no calendário escolar a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, né, para todas as escolas. A gente sabe também que é uma lei de 2003, mas que é pouco efetiva, né? A gente vê tanto no ensino público quanto no ensino particular que não há
a atenção que essa lei deveria ter, né? Não há essa atenção devida, com algumas exceções, né? Que a gente não pode também generalizar, dizer que está tudo ruim, porque a gente sabe que não é bem assim, mas também sabemos que na sua grande maioria acaba sendo um ponto que precisa realmente de maior efetividade. Mas, de novo, né, quando uma lei é criada, ela demora até 30 anos para começar a ser efetiva. Então, hoje a gente está aí num momento de que a nossa Constituição Federal, né, está com mais de 30 anos, a gente ainda tem grupos extremistas, fascistas, né, de supremacistas brancos mesmo, né, que não querem aceitar que pessoas pretas possam sim estar num lugar de protagonismo e de destaque, né, e de estar estrelando algo. E então a gente sabe que tem muita água para passar por debaixo dessa ponte e muita luta para continuar acontecendo. A gente também tem o Estatuto, né, da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288, né, de 2010, e que traz aí, né, mais uma forma de combater a violência racial através da legislação. Isso aí. Então vamos para a terceira pergunta, Elisa. Existem vários grupos de estudo, apoio e combate no Brasil e no Paraná ao racismo. Eu queria saber se os partidos políticos, nesse caso, como você faz parte do Diretório Nacional de Políticas Raciais do PDT, eu queria saber se o PDT tem grupos grupos de estudo que tratem do combate ao racismo, não só no Brasil, quanto no Paraná. Eu costumo dizer que o movimento negro, as pessoas acham que o movimento negro é um só, né? Que quem é negro faz parte do movimento negro e o movimento negro é um só. Não, nós somos diversos, nós somos plurais e o movimento negro representa também essa diversidade, essa pluralidade que nós, pessoas pretas, né, somos. Somos pessoas pretas com pele clara, somos pessoas pretas com pele retinta, somos mulheres, somos homens, somos não binárias, somos travestis, trans, né, com deficiência. Então, né, estamos nos campos, nas cidades, e a nós também é importante que a gente tenha esse lugar de protagonismo, né? Então, quando a gente fala de grupos, eu falo que, vem de muito tempo, né, desde época de período de escravização do nosso povo mesmo no Brasil, o aquilombamento, né? Então, quando nós estamos em quilombo, nós estamos protegidos. Quando nós estamos em quilombo, nós estamos exercendo a nossa cultura e tentando essa melhoria, né, na condição e na qualidade das nossas vidas. E esse aquilombamento no período de escravização foi fundamental para a sobrevivência, né? E hoje ainda é fundamental para a nossa sobrevivência. E de uma forma diferente, que não é só através de territórios, né, específicos, né, num local específico, mas também nós temos as áreas, né, hoje numa sociedade, né, contemporânea que a gente vive, e a gente tem as áreas do direito, da medicina, da educação, né, todos esses lugares como lugares de aquilombamento. Então, nós temos dentro do judiciário um aquilombamento jurídico, né, dentro do aspecto do direito, trazendo essa perspectiva do povo preto, né, do povo sem terra, do povo que passou por um período de escravização e não foi compensado pela violência que sofreu lá atrás e que continua sofrendo, né, as violências em decorrência da ausência de políticas públicas afirmativas que sejam realmente, como é que eu posso dizer, que são realmente viáveis, né, e que elas realmente funcionam. Né? Tá sendo sempre um passinho por vez, mas ao mesmo tempo esse passinho por vez é assim, tá, vocês até podem avançar até aqui, mas daqui em diante vocês não podem mais. Então a violência racial, né, em virtude da própria estrutura que a gente vive, é o que mais, na minha perspectiva, impede a ascensão das pessoas pretas, né? E aí os grupos, então a gente tem esses aquilombamentos, né, que é extremamente necessário que a gente faça esse debate, né, dentro das nossas respectivas áreas, especialmente para nós, pessoas pretas que estão em ascensão social. E eu gosto bastante de citar o Instituto Luiz Gama, que, né, quem deu origem, né, uma das pessoas que deu origem a ele foi Silvia Almeida,
A gente tem também como um grupo de apoio e de combate ao racismo, né, à violência racial, a Educafro, né, que é bastante atuante, inclusive no aspecto jurídico, né, judicial. E aí a gente tem outros grupos locais, né? Esses são os grupos maiores, né? Pensando nessa amplitude que é o movimento negro. Mas nós temos os grupos locais, nós temos os grupos também de movimentos de partido, né? Dos partidos políticos. Não todos, mas a maioria tem movimento negro organizado. E esses grupos locais, então, por exemplo, aqui em Curitiba nós temos o cursinho Ubuntu, que é um cursinho gratuito para jovens negros da periferia, né, para conquistarem uma nota maior no Enem e no vestibular, e que é oferecido pela Pastoral Afro-Brasileira. Temos também os conselhos estaduais, os conselhos municipais, as comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, e também temos aí a Rede de Mulheres Negras, né, que também é a nível nacional, mas que também tem atuação local aqui em Curitiba. Dentre outros grupos, né, gente? A gente tem muita coisa que eu desconheço e que não acho que seja algo que vai ser, digamos assim, nossa, a Elisa não conhece. Não, eu não sou perfeita e eu tô sempre em busca de conhecimento, né? Então, é sempre bom saber quais outros grupos também que existem pra gente, né, saber e movimentar e, enfim, pedir esse apoio, né, quando os nossos estão sofrendo essa violência, assim, tão, né, enfim, que deixa todo mundo triste aí. Vamos para a última pergunta, Elisa, passa rapidinho. Eu queria saber qual é a sua expectativa com relação à inclusão racial no próximo governo que toma posse no dia 1º de janeiro de 2023. Eu queria saber se você considera que, de fato, as pessoas pretas vão fazer parte dessa coalizão partidária desse novo governo. Assim, com relação à expectativa, minha expectativa sobre a inclusão das pessoas pretas na política, né, especialmente com esse novo governo, assim, como é que eu posso dizer, né? O governo federal agora vai ser um governo, né, que vai estar aí entre esquerda e direita, né, nessa disputa, que na minha perspectiva parece que vai ser eterna. Mas nessa disputa, né, entre esquerda e direita de governabilidade, a gente tem um governo federal que prioriza, né, as pessoas que estão passando fome, né, que é o mais importante realmente, na minha perspectiva, né, porque uma pessoa que está com fome não consegue pensar, uma pessoa que está com fome não consegue estudar, uma pessoa que está com fome não vive. Então a gente tem que combater a fome. Então a gente ainda vai ter, parece que tudo que a gente avançou até 2016, a gente vai ter que retomar tudo meio que do zero, não totalmente do zero, mas parece que vamos ter que fazer um trabalho extra, né? Vamos repetir coisas que já tínhamos feito lá atrás, para conseguir avançar numa sociedade mais justa e igualitária de fato. E o combate à fome é uma das situações que a gente, né, lá atrás, a partir de 2002, 2003, a gente conseguiu, né, trazer o Brasil, né, tirar o Brasil do mapa da fome, da miséria, e agora a gente tem que fazer esse trabalho de volta, né? E isso é uma forma também de gastar energia, né, com algo que a gente já podia ter mantido resolvido lá atrás. Mas, enfim, os interesses pessoais na política falam mais alto, né? E, pelo menos, a gente conseguiu derrubar o Bolsonaro. Então, assim, eu penso que a inclusão racial no atual governo federal vai acontecer. Mas, como tudo na política, independentemente se é de esquerda ou se de direita, tudo na política só vai acontecer se houver... se as pessoas forem lá e exigirem que seja daquela forma. Então, o movimento negro precisa chegar pro governo, né, pros grupos de transição. A gente tem que ter grupo de transição, a gente tem que ter pastas, né, nos ministérios sendo ocupado por pessoas pretas, e ao que tudo indica é isso que o atual, né, que o próximo governo federal vai fazer. Agora, se vai fazer realmente ou não, se o que daí vai acontecer, a gente não tem como prever, né? O que eu vejo
que se não houver o enfrentamento, eles não vão nos colocar, independentemente de ser um governo de esquerda ou de direita. Se a gente não chegar e falar, a gente quer assim e a gente quer um dos nossos ali para fazer isso, eles não vão colocar, porque não é interessante para a branquitude perder esse privilégio, né, de controle da sociedade, de controle da política. E aí, quando a gente pensa em pessoas pretas eleitas, né, aqui no Paraná, por exemplo, a gente teve uma mulher preta eleita deputada federal nas eleições desse ano. Por que só uma, se tinham muitas candidatas, né? Então ainda dá a entender que só uma é suficiente. Não, a gente pode ter, todas as nossas deputadas federais podem ser mulheres negras. E aí a gente pensa em como fazer isso acontecer, né? Então não é só uma questão de estrutura partidária, na minha perspectiva, mas também de mudança de paradigma da sociedade brasileira, paranaense, curitibana, de que pessoas negras podem ser, sim, suas representantes. Então, só que isso só, na minha perspectiva, isso só vai ser possível se a gente, enquanto pessoas pretas, estivermos ocupando as executivas dos nossos partidos. Porque as executivas de todos os partidos, na sua grande maioria, né, de novo, não vamos generalizar, mas na sua grande maioria é ocupada por homem branco, cisgênero, heterossexual. Então ele não vai ter a vivência que tem uma mulher preta, lésbica, não vai ter a vivência de um homem preto homossexual, não vai ter a vivência de uma pessoa preta com deficiência, nem de uma pessoa cigana, nem de uma pessoa camponesa, né? Se for uma pessoa que é urbana ou do agronegócio, não vai ter essa noção do que é ser efetivamente um camponês. Então, ocupando esses espaços de decisão de dentro dos partidos é que eu acredito que vai ser possível aumentar a quantidade de pessoas pretas eleitas. Porque de nada adianta a gente fazer parte da chapa e não ter o mínimo de condição de se eleger, né? E a forma para isso acontecer não é só ter dinheiro, porque muitas vezes a pessoa tem muito dinheiro para fazer campanha e não faz uma campanha bonita, ou alguma coisa acontece e a pessoa não consegue ganhar, né? Então, é pensar nessa perspectiva. Quem são os melhores nomes? Quem são as pessoas que podem, né, conquistar essa vaga? E o dinheiro, né? Que eu acho que é o fundamental para conseguir fazer uma campanha. Então, eu entendo que para a gente realmente conseguir estar, né, na representatividade da população brasileira dentro dos espaços do legislativo e do executivo, a única forma é a gente ter protagonismo já de dentro do partido. Porque se o partido não nos vê como prioridade e só como cota, aí realmente a gente vai continuar só cumprindo cota, só sendo nome para preencher a chapa do partido, para conseguir fazer, né, para dizer para a sociedade assim, não, gente, mas olha só, o nosso partido teve pessoas negras candidatas e a gente ofereceu a estrutura para elas, mas infelizmente elas não foram eleitas. Mas internamente o partido derruba a pessoa, o partido não oportuniza a pessoa a participar de né, várias situações que acontecem dentro de um partido que que define realmente a campanha eleitoral, né? A pessoa ela fica perdida. Então, se não houver prioridade, não vai ter como você ficar eleito, né? E, de novo, não é interessante para a branquitude que a gente esteja ocupando esses espaços, porque eles não querem perder esse privilégio. O privilégio de poder andar livremente na sociedade e não ser perseguido em supermercado, nem ser abordado pela polícia com violência, muito menos deixar de ser atendida num balcão de uma secretaria, né, da justiça, por exemplo, entendeu? Porque, nossa, não, você não é advogada. Então, eu acho que, né, seria mais ou menos isso, assim, parte desse lugar, né? Pelo menos para mim, parte desse lugar. De que se a gente não estiver ocupando lugar de decisão real, a gente não vai conseguir realmente avançar da forma como a gente precisa, porque a nossa luta ela é diária, contínua e, como diz o Emicida, é tudo para ontem. E é isso.
Muito obrigada pelo convite, Mari, de estar participando do podcast, e agradeço a todos e todas por estar ouvindo a gente aqui. Um grande beijo. Eu conversei aqui com Elisa Ferreira, advogada. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com você, Elisa. Até a próxima. Terminando mais um episódio do Pod Mari, o 5º episódio que tratou de igualdade racial e racismo. O Pod Mari é o podcast que tira ideias e assuntos de fora da caixa. Esse Pod Mari foi muito especial, porque nós estamos no mês de novembro, o mês da igualdade racial, e tivemos a oportunidade de contar aqui com 3 pessoas muito especiais na luta antirracista: a Rita Oliveira, a Elisa Ferreira, e para encerrar, eu quero deixar aqui para vocês uma mensagem, que é uma música do Belchior, que foi refeita, né? Foi reaproveitada, a palavra, não sei se é bem essa a palavra, mas foi uma releitura dessa letra do Belchior, através do Emicida, que contou também com a Majur e com a Pablo Vittar. Eu vou ler para vocês aqui, porque eu não tenho competência para cantar, né? Então vamos lá. Permita que eu fale, e não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes, que nem deviam estar aqui. Permita que eu fale, e não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba a nossa voz. Sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é vivência, se resumir a sobrevivência é roubar um pouco de bom que vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é pior do que crimes. É dar o troféu para os nossos algozes e fazer de nós sumir. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E é com essa mensagem de luta e resistência que eu quero entregar para vocês, ouvintes que estiveram conosco no Deezer e no Spotify, aos nossos telespectadores que estiveram conosco no YouTube, e dizer que o racismo, ele não depende de nós, pessoas pretas, para ser combatidos. Ele precisa de vocês, pessoas não negras, porque são vocês que, infelizmente, cometem os crimes de racismo. Então, eu preciso que vocês mudem o olhar, sejam mais empáticos, sejam de verdade, respeitando as diferenças. Sim, nós somos diferentes de vocês, pessoas brancas, porque nós vivemos no Brasil, num Brasil de diversidade, e é essa diversidade que eu apelo. Agradeço a oportunidade de ouvir tantas pessoas maravilhosas, de conviver com vocês aqui hoje, e até a próxima. Pod Mari, o podcast que vai tirar assuntos e ideias de fora da caixa.